O que eu quero falar com vocês hoje é sobre este tema, uma experiência de fé e coragem, que naturalmente resultou em uma grande libertação e transformação de vida. O texto está em Marcos capítulo 5, versículos 22 ao 34. Marcos capítulo 5, versículos 22 ao 34. Eu não vou ler todo o texto agora, mas eu vou lendo à medida que nós formos comentando. Vocês deixem a Bíblia aberta lá e nós vamos lendo. Antes de lermos, deixe-me falar sobre o capítulo 5 de Marcos. O capítulo 5 de Marcos trata sobre 3 milagres. O primeiro deles é a libertação de um homem endemoniado. Jesus o libertou. Ele assustava toda a região e Jesus o libertou de um demônio. O segundo milagre é este que nós vamos tratar, de uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo hemorrágico. Você imagine uma mulher sofrendo constantemente de hemorragia por 12 anos. O terceiro milagre foi a ressurreição da filha de um líder religioso judaico, uma menina que Jesus foi até a sua casa e ela ressuscitou. Esses 3 milagres representam 3 coisas que assolam o ser humano: o mundo espiritual, o mundo físico e a morte. Muitos empresários, executivos, palestrantes confundem espiritualidade com consciência. Se a sua consciência é boa, então você irá bem. Mas não tem nada a ver. A espiritualidade não é a consciência. A consciência precisa se vincular à verdadeira espiritualidade para adquirir a consciência de Deus, a consciência divina. Desculpem. O homem comum não está preparado para lidar com o mundo espiritual. Ele comete muitos equívocos. O mesmo eu vejo dentro da igreja. Cristãos despreparados para lidarem com o mundo espiritual. Eles acabam confundindo as vozes. Eles não sabem quando é Deus, quando é o inimigo, o diabo, e quando é a natureza humana que grita, que fala,
E de onde vem esse despreparo? Esse despreparo vem da falta do conhecimento da palavra de Deus. Hoje, você nem sequer precisa andar com uma Bíblia na mão. Nós temos a palavra de Deus nos smartphones, nos tablets, nos computadores. Eu outro dia estava no hospital e resolvi ler 2 livros do Velho Testamento, livros curtos. Eu os li no meu smartphone. Eu tenho a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia de Estudo, no meu smartphone, no meu tablet, no meu computador, de modo que eu posso ler sempre. E na verdade eu leio mais a NVI do que essa. Mas eu tenho todas as versões. E sempre estou lendo, sempre tentando aprender, para adquirir consciência da voz de Deus, conhecendo a sua vontade, o que Ele quer. E mesmo assim, devo confessar a vocês, quão falho eu sou, quando eu me deparo com essas sagradas letras. Quão frágil é o meu comportamento ao me deparar com a santidade, com a grandeza de Deus. Realmente, como sou grato a Deus por Ele ter me escolhido, por Ele ter me sustentado e amado, por Ele estar falando comigo constantemente e por me dar revelações as quais procuro compartilhar com vocês. Este é um ponto. O mundo espiritual é um mundo que nós precisamos compreender. Mas as pessoas têm uma noção que o mundo espiritual só existe para atrapalhar. Então eles vão procurar benzeções, libertações, sem conhecimento. Às vezes nós estamos dentro de um plano espiritual que é Deus que está nos ensinando, como o caso de Jó. Não adiantaria Jó buscar orações, não adiantaria Jó buscar libertação em algum lugar, porque era uma determinação de Deus que ele passasse por tudo aquilo. Outro exemplo é Paulo. Veja quantos açoites ele teve, ou teve que passar. Apedrejamentos, perseguições, perdas. Não adiantaria nada ele ficar, irmãos, orem por mim, para que Deus me liberte desta situação. Ele compreendeu que ele tinha que ter marcas no seu corpo. Ele tinha que ter sofrimentos na vida para ser aperfeiçoado e ser um homem valoroso. São considerações que eu estou fazendo que não estão nas minhas notas que eu passei a vocês, que devem estar em suas mãos, nos smartphones, nos tablets já, com alguns erros, me perdoem, mas depois isso vai ser corrigido. Mas são coisas que o Espírito de Deus está me falando agora. Eu escrevo, mas eu quero ser um homem livre para falar, para expressar a mente de Deus. Outras vezes, existe sim uma opressão satânica, mas ela não pode alcançar você, cristão, sem a permissão de Deus.
Mas como que a opressão satânica te alcança? Quando você dá ouvidos ao que a sua carne pede, ao que os seus desejos pedem. Quando você deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir o que você quer, você abre as portas, você escancara as portas do inferno para a sua vida. Se Deus diz silêncio, mas a sua carne, seu ímpeto diz grita, e você grita, com certeza os demônios vão criar um ambiente desfavorável e depois você sairá envergonhado. Se Deus diz, controle suas emoções, não fique cultivando o hábito do sofrimento, de achar que a vida não vale nada, não presta, que você é injusto, que tudo é injusto. Mas o seu eu grita, eu estou sofrendo uma injustiça. Mas Deus está dizendo, eu vou ensinar como você deve agir no meio de tudo isto. Mas quando você deixa de ouvi-lo, você escancara as portas do inferno para a sua vida. E como eu disse há pouco, o diabo cria uma atmosfera, um ambiente desfavorável. E depois, quem sai triste é você mesmo. Uma pessoa que não conhece a Deus pode ficar endemoniado, possuído por um demônio, porque ele não conhece a voz de Deus. Mas se um cristão que conhece a voz de Deus ficar possuído por um demônio, você imagine o grau de rejeição que esta pessoa teve em relação ao Criador. Eu já vi muitos cristãos que, por haverem rejeitado Deus por muito tempo, Deus falando e falando e falando e falando com eles, eles chegaram a esta situação de estarem possuídos por um espírito mau. Eles oravam em línguas, mas ao mesmo tempo estavam possuídos por um demônio. O fato de você orar em línguas não significa que você é uma pessoa espiritual. Porque quando você passou a orar em línguas, aquele timbre, aquele som ficou no seu consciente, no seu subconsciente. E você pode repeti-lo quando quiser, sem ser uma verdade. Você pode recitar textos da Bíblia, sem precisar se você está na verdade ou não. Você pode estar aqui agora, e o seu coração, sua alma, seu ser, no outro lugar. Outra coisa que assola a humanidade, a doença. O capítulo 5 parece um desastre, parece uma guerra. Então existe um plano espiritual desfavorável, outro favorável, que nós precisamos aprender a conhecer, porque esse plano espiritual interfere profundamente em nossas vidas. Mas outra coisa que assola e que assusta a humanidade é a doença. Nós vamos envelhecendo
E são poucas as pessoas que não adoecem. O corpo falha. Você tem um automóvel, você comprou 0 quilômetro, e você anda, e anda, e anda, e anda, daqui a pouco você escuta um barulho. O plástico começa a bater, a trepidar, e você começa a dizer, mas esse carro é novo. Aquilo te irrita, não é verdade? De repente, você solta o volante, o carro puxa para a direita ou puxa para a esquerda, você percebe que precisa fazer cambagem, ele está desalinhado. O uso traz o gasto. Assim é com a gente. Um dia, nós tínhamos um vigor incrível. Quando eu cheguei aqui, eu vi o filho do neto correndo com outro menino. E eu disse, olha que coisa maravilhosa. Por que esses menininhos têm que crescer? Mas às vezes eu vejo essa turminha correndo e eu fico cansado agora de vê-los correndo. O Nicolas, ele era pequeno. Terminamos a reunião e ele com outros garotos lá naquele canto chutando bola. Mas incrível, para lá uma corrida. Até o Dario foi falar com ele, não pode chutar bola aqui dentro. Ele falou, a igreja do meu vô eu chuto quanto eu quero. Sem vergonha, né? Mas parou, né? Esse vigor acaba. Vai passando. E nós temos que entender que a vida é assim. E nós não podemos desistir de Deus, porque a vida é assim. Deus cura. Eu tenho marcas na minha vida e experiências da cura de Deus na minha vida. Deus já me curou da morte. Inclusive já contei a vocês o testemunho de como Jesus entrou naquele quarto da minha morte e falou, levanta e sai. Eu estava com encefalite no último grau. O cérebro estava totalmente inflamado. O médico veio com o papel de positivo. E quando ele entrou na sala, eu não estava lá. Ele saiu da sala para perguntar onde é que eu estava, e eu estava conversando com a minha família. Ele disse, como é que você está de pé? Se eu falar para o senhor não vai acreditar. E eu falei para ele. Ele coçou a cabeça, ele era um nicei, médico, coçou a cabeça no Emílio Ribas, essa história de Jesus é fantástica, né? Como Jesus é fantástico, como Ele é maravilhoso. Mas nós temos que estar preparados para quando Deus não quiser nos curar. Porque nós só ouvimos que Jesus cura, que Ele levou na cruz e não sei o que, levou as nossas enfermidades, e as pessoas esquecem que a palavra enfermidade ali não significa só doença, significa fragilidade, fragilidade humana. Ele levou na cruz a nossa fraqueza, para que nós possamos ser fortes em momentos de fragilidade. E ele teve que ensinar isso a quem? A Paulo. Paulo orou 3 vezes a Deus para ser curado, para ser liberto. E Jesus disse a ele, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Então lembre-se, a doença assola a humanidade, mas não deve nos assustar. Nós devemos ser servos de Deus, mesmo tendo um mundo espiritual contrário a nós, e mesmo sofrendo enfermidades. Nós devemos amar a Deus mais do que tudo isso. A terceira coisa que assusta a humanidade é a morte. Você tem medo de morrer? Pense bem antes de responder. Porque pode ser o último minuto da sua vida aqui. Eu me lembro de um rapaz que foi a um hospital, mal preparado, e ele foi visitar uma senhora que estava despreparada para a morte. Ela estava com uma doença grave, mas sendo tratada. E ele entrou naquele lugar, olhou bem para ela e disse: eu estou aqui em nome de Deus. Ela disse: que bom, o Senhor veio trazer um conforto para mim. E ele disse: sim, a areia da ampulheta está no fim. Ele não explicou, sabe o que é ampulheta? Ampulheta é aquele reloginho árabe de areia. Ele não explicou o que ele queria dizer. O que ele queria dizer é que o sofrimento dela estava no fim. E que ele estava lá para orar e repreender e que ela iria levantar. Mas ela entendeu o quê? Que a ampulheta era um órgão. E que ele estava esgotando, estava morrendo. E com a enfermidade, o último grão de areia desse órgão, ela iria falecer. Ela entrou em desespero e começou a apertar todos os botões. E eu fui chamado, porque ele foi lá na igreja, em nome da igreja. E eu conhecia o médico, e o médico disse: você tem que tomar cuidado com quem você envia aqui. Eu não enviei ninguém. Ele veio por livre e espontânea vontade, entrou aqui, e nem carteirinha tinha dado a ele. Mas você imagina, o rebu que aconteceu ali naquele quarto. A mulher entrou em desespero, porque não estava preparada para morrer. A morte é fato. Ela te espera. Você está andando numa calçada, vem um carro desgovernado, um motorista bêbado, ele arrebenta um poste, passa por cima de outro carro, voa e bate em você, você morre e ele sai andando. 2 horas depois, 3 horas, ele sai da delegacia e não acontece nada com ele. Mas você vai comer capim pela raiz. Você está andando de motocicleta, a 40 por hora, cai, morre, bate cabeça, pum, já era. Você está num automóvel, um acidente, você morre, num ônibus morre, num avião morre, num navio morre, num elevador que despenca. Imagine você chegando em casa hoje, ai, vou comer, ai, que vou fome, não sei o quê, de repente o elevador, cai. Tem gente que vai subir a pé. Você mora no 22º. E olha, com o seu tamanho, um elevador despencando com o seu tamanho, cai o prédio. Então,
São três coisas que assustam a humanidade. O homem não está preparado para enfrentar o mundo espiritual, não está preparado para enfrentar enfermidades e não está preparado para enfrentar a morte. A Bíblia diz que depois de nós morrermos, para cá nós não voltamos mais. Porque está escrito, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Você não vai reencarnar. Não pense que você morre e volta, é um bate e volta, é um Paraguai. Não pense que a morte é a ponte da amizade, porque não é. Segundo Deus, não é. Ele diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. De modo que, quando nós morrermos, o corpo vira pó. Deus não vai precisar desse corpo, tanto faz ser queimado como enterrado. Tem cristão que fala, queimado eu não vou. E se você morrer num incêndio? Está dentro do seu carro, o carro pega fogo, você com o cinto de segurança não sai. E aí? Esse corpo vai, a alma vai comparecer perante Deus e automaticamente Deus já sentencia para onde você tem que ir. Ou para a eternidade ou para o inferno. São planos espirituais. Aqueles que obedecem, que amam a Deus, vão conviver com Ele. Quem não obedece ficará separado dele, num lugar de sofrimento. Ah, mas que conto da carochinha? Então você reclame com Jesus, porque foi Ele que ensinou isso. Foi Jesus quem ensinou isso. Ele disse, vocês não tenham medo daqueles que podem lhe causar dano físico, mas tenham muito medo daquele que, além de poder destruir o seu corpo, veja, Deus pode fazer com que você sofra danos físicos e depois ainda enviar a sua alma para o inferno. Ele disse isso. Então nós temos que nos preparar para estas três coisas. E neste capítulo 5 de Marcos, Jesus mostra ser o Senhor destas três áreas. Que quando nós vamos a Ele, nós nos preparamos para enfrentarmos estas três coisas que nos assustam. O mundo espiritual, a enfermidade, o mundo físico, e a vida e a morte. Ele é Senhor de todas estas coisas. É Ele quem tem poder para vencer demônios. Ele tem poder para expulsar enfermidades ou manter o doente em pé. E é Ele que tem o poder para ressuscitar pessoas após a morte. Pois Ele mesmo declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No texto que nós adotamos, nós podemos observar algumas coisas. O que nós podemos observar no texto de Mateus,
capítulo 5. Ou Marcos, capítulo 5. Primeiro, a condição daquela mulher. Nos versículos 25 e 26, diz o que sobre a sua condição? Você está com a sua Bíblia, não é? Diz ali: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Eu já vi pregadores dizendo que você, quando vai ao médico e não vai a Deus, você está cometendo um pecado. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Levante a mão, por favor. Isso é um dos maiores absurdos. Isso é de um fanatismo sem fim. Concordam comigo? Isso é de um fanatismo. E se vocês puderem me ouvir, afastem-se destas vozes. Fechem seus ouvidos a esse tipo de declaração. A medicina, ou médicos, cientistas, não é uma raça, não é uma classe rejeitada por Deus, de forma alguma. Pois o próprio Jesus chamou um médico. Sabe quem era médico? Lucas. No Velho Testamento, Isaías receitou um medicamento para o rei Ezequias. A pasta de figos. E eu já vi igrejas receitando pasta de figo, sem conhecer a receita de Isaías. E as madames voltaram na igreja com manchas deste tamanho na pele, queimado. Porque o figo tem um leite que queima. Você não pode passar aquilo na pele que queima, que nem limão. Joga limão e vai para o sol passear. Você volta que nem um cavalo pampa, malhado. Então, cuidado. Mas a Bíblia diz aqui que aquela mulher sofria de 12 anos de fluxo hemorrágico. Essa mulher era um morto-vivo. Concorda? Imagine a magreza, a anemia, a desnutrição dessa mulher. Ela era pele e osso. Era uma figura macabra. Aquilo não era gente. O seu estado a afetava de que modo? Eu tenho aqui nas minhas notas pelo menos 4 que eu anotei. Primeiro, o seu emocional. Como era o estado emocional de uma pessoa assim? O seu desespero, a sua agonia, a sua tristeza, a sua falta de esperança com a qual ela tinha que conviver. A tristeza que se apoderava da sua alma, o estresse, a depressão, a angústia. O sofrimento faz isso. Um pai fica assim, uma mãe fica assim, ao sofrer pelo seu filho. Um filho fica assim, ao sofrer pelos seus pais. O cônjuge pelo cônjuge, o amigo pelo amigo, o colega pelo colega. Por que não dizer a área social?
na cultura que ela vivia, uma pessoa nesse estado, com fluxo de sangue contínuo, era considerada uma pessoa imunda, desgraçada, maldita. Desgraçado significa uma pessoa que não compartilhava da graça de Deus, rejeitada por Deus. Portanto, ela deveria ser considerada uma escória, uma rejeitada pela sociedade. Uma sociedade hipócrita, que rejeita a Deus e depois rejeita aqueles a quem ele supõe que Deus rejeita. Eu vejo isso nas igrejas. Pessoas que entram nas igrejas com outro estilo. Há certas igrejas que, se alguém tatuado entrar lá, em vez deles serem hospitaleiros, eles rejeitam a pessoa. Se uma pessoa entrar com um brinquinho, um piercing, eles rejeitam. Se uma pessoa entrar com o cabelo vermelho, verde, amarelo, eles rejeitam. Quando Deus está chamando esta pessoa, Deus está tratando com esta pessoa e eles rejeitam. Quando Deus traz uma pessoa em nosso meio, seja velho, novo, negro, branco, gordo, magro, bonito, feio, homem, mulher, esquisito, é para serem amados, recebidos, porque nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós somos chamados para ajudar as pessoas. A terceira área que eu vejo era a área econômica. Voltando ainda à área social, me permitam, eu vejo pais que, quando os filhos chegam em casa com algum outro comportamento que foi absorvido nas portas do colégio, em vez de eles serem amigos dos filhos, eles se mostram brutos, verdadeiros animais com estes. Verdade o que eu digo? Em vez de sentarem, conversarem, procurar saber por que ele está querendo adotar aquele tipo de comportamento, eles são brutais, são animalescos, perversos, querem partir logo para o espancamento. Na verdade, eles não têm argumentos, eles não têm subsídios, porque eles desconhecem a Deus, eles próprios rejeitam a Deus e depois querem rejeitar aqueles a quem Deus está colocando em seus caminhos, a fim de mudar também a sua personalidade. Se você é um pai ou um padrasto omisso, você terá muitos problemas, porque Deus vai gerar problemas na sua vida e você não vai prosperar. Está falando. Então, você não conseguirá prosperar. O mesmo ocorre com a mãe. Enfim, com os pais. Vocês não são chamados para serem brutos, gladiadores, enjaular seus filhos. Vocês são chamados por Deus para serem
educadores para formar a personalidade desses indivíduos, primeiramente no Senhor. Educa a criança no caminho em que ela deve andar. Tem pano para manga, né? Tem. Economicamente, essa mulher perdeu tudo. Ela gastou tudo que tinha com a medicina. Na verdade, o nosso desespero nos leva a gastar nossos recursos, sim. Porque nós perdemos a esperança. E cada notícia, cada consultório, cada capa de revista médica, cada entrevista na televisão, no rádio, jornal, é uma esperança que surge, você vai lá e não custa barato. Olha o preço dos remédios. Olha os hospitais. Ainda mais num governo como o nosso, que não equipa os hospitais. Veja o escândalo do Rio de Janeiro. Pessoas brincavam com lenços, guardanapos na cabeça, em restaurantes de 5 estrelas, enquanto pessoas estavam morrendo em fila de hospitais públicos. E eles roubando milhões, formando uma quadrilha, segundo o Ministério Público. Mães perdendo seus filhos, filhos perdendo seus pais, em filas de hospitais. Outro dia eu vi um cristão, radialista americano, falando sobre o Brasil. E de repente ele não aguentou, e ele desabou a chorar. No ar. O Espírito de Deus levou a orar em 2, 3 palavras pelo nosso país. Coisa que nós sequer fazemos. Nós corremos atrás de propostas que nos são oferecidas por políticos mentirosos. Sem contar que existe uma ordem mundial, que os países latinos têm que ser pobres, têm que ser atrasados. Que os melhores governos para nós são esse tipo que está aí. Que não nos dão cidadania. Como é que pode a senhora estar numa fila e de repente entra um estrangeiro novo que consegue ficar de pé e agora ele tem primazia para passar na sua frente? Isso é coisa de gente ridícula, que está prestes para ir para a cadeia também, porque está com o nome na Lava Jato. Vagabundo. A cada dia não está fácil viver. Tudo é muito caro. Ela não tinha mais. Ela chegou no zero. Religiosamente, eu disse que ela era considerada impura. Você imagina as suas crenças. Como ficava a cabeça daquela mulher? Deus não me quis.
Deus me abandonou. Deus não quer nada comigo. Vocês já se cansaram? Deus não quer mais nada comigo. Eu conheço vários que pensam assim, que estão neste nível, neste patamar. Mas agora nós temos a coragem da mulher. A sua condição era caótica, mas agora ela revela coragem. Seus tratamentos demorados, que a fizeram sofrer. Não porque os médicos não prestavam, mas é que a medicina não tinha recurso para aquilo. Não é que a medicina não presta. Esses homens estudam e estudam para valer. E você já viu o leque que aconteceu na medicina? Assim como no direito. As pessoas estão se especializando em áreas. Imagine a tecnologia também. Você acredita que daqui a uns 10 anos, você poderá comprar uma lente e você acionar essa lente e você andar pelas ruas da cidade que você quer no mundo? Isso já está sendo elaborado, testado. Você quer ir para Marte? Existe um Marte virtual que vem pela internet, aquela lente, e você se vê dentro de Marte. Sem se importar com a atmosfera, você está dentro de Marte com a atmosfera terrestre, que maravilha. Você respira oxigênio no mundo de gás carbônico. Vamos ver então os versículos 27 ao 29. Diz o quê? Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo, que significa imediatamente, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Vamos analisar aí. Primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu qualquer coisa, vai lá que ele te cura, vai lá, não. Ela ouviu falar de quem ele era. Essa mulher não ouviu uma mensagem barata, sensacionalista. Ela ouviu falar do caráter de Cristo. Quem ele era? Que nós já vimos no início, ele é Senhor de um mundo espiritual, do mundo físico. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ela ouviu falar do Evangelho, ela ouviu falar do seu poder, ela ouviu falar das coisas que ele fazia, ela ouviu falar das coisas que ele ensinava. Isso encheu o seu coração de esperança. Mas até aí, não significa nada. Esperança é uma coisa, fé é outra coisa. Esperança. Você diz assim, eu tenho esperança que um dia eu vou ficar bem. E não fica. Outra coisa é você ter a convicção de que Deus lhe falou, você vai ficar bem. E você fica. Uma coisa é, eu tenho esperança que eu chego lá. E não chega.
Outra coisa é, Deus mandou que eu chegasse lá e eu vou chegar. E você chega. Uma coisa é ter esperança em algo ilusório, num desejo. Outra coisa é ter esperança na ajuda de Deus. Quando essa mulher ouviu falar de Deus, ela ouviu o quê? Uma mensagem acerca de Cristo. O apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem vem por meio do quê? Da pregação a respeito de Jesus Cristo. Alguém pregou para esta mulher. Como é importante nós falarmos de Jesus para as pessoas. Você não sabe qual é o sofrimento real de uma vida. Você veio para cá nesta noite. E de repente Deus começa a falar com você através da minha vida. Exigindo de você uma nova postura. Quando Deus falou com esta mulher, por meio de alguém, Ele exigiu desta mulher uma nova postura. De fraqueza para coragem. Foi Deus que colocou dentro dela, vá até o meu filho. A mulher creu. E o que ela fez? Ela não podia andar no meio da sociedade, e ela ingressou no meio da multidão. Se ela não podia, pela sua condição de imunda, de desgraçada, tocar em alguém, muito menos em um rabino, e eu me refiro a Jesus. Por isso ela disse, eu vou por trás dele. Sorrateiramente vou tocar as vestes dele, porque ela acreditou que o que ela tinha dentro de si era uma palavra de Deus que a direcionava na direção do seu único e verdadeiro filho. Ela tinha uma palavra direcionada, uma palavra específica. Vá até ele. Ela não sabia o que iria acontecer, mas ela obedeceu. Quando Deus fala conosco, nós não sabemos o que vai acontecer, mas devemos obedecer, porque sempre alguma coisa grande acontece. Mas quando Deus encheu o seu coração, ela teve que lutar contra os seus pontos negativos. Imagine a frustração dessa mulher, suas crenças, sua cabeça. Ela teve que lutar contra o medo da multidão, da sociedade. Ela teve que lutar contra o sentimento de ser uma mulher maldita, amaldiçoada. Ela teve que lutar contra o seu sentimento de falta de esperança. Ela teve que lutar contra as suas crenças. Tudo isso estava dentro da cabeça dela. É mais fácil desistir. Você assume uma posição. Basta alguém não olhar direito para a sua cara e você já desiste. Você diz, a vida acabou para mim. Espera lá, o que é que Deus falou com você? Você está ouvindo o que você quer ouvir e está escancarando as portas do inferno para a sua vida. Deus nunca disse que a sua vida seria um mar de rosa. Deus nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas.
Deus nunca disse que tudo seria fácil. Deus não disse que nós terminaríamos bem, deitados em um berço de ouro, em uma cama de ouro, com sedas importadas. Deus não disse que todos nós teríamos uma conta bancária poupuda. Deus não disse jamais que todos nós seríamos ricos, milionários, donos do ouro ou da prata. Deus nunca disse que todos iriam nos respeitar, pois até os filhos nos desrespeitam. Mas o que Deus ensina é que em cada situação, Ele nos dirige, e que nós temos que ter paciência, aprender a ouvi-lo, porque cada situação adversa nos ensinará e ensinará outras pessoas acerca dos planos gloriosos de Deus. Quando nós existimos, porque não fomos com a cara daquele, porque aquele não foi com a nossa cara, porque houve um entrevero, porque saiu faísca, porque é difícil. Se fosse assim, eu já teria desistido há muito. Pregar o evangelho como eu prego nesses dias, você não sabe a tortura que é. Seria muito mais fácil eu chegar aqui para vocês e dizer: Jesus quer curar vocês. Se não curou é porque você não crê. Se não foi hoje, vai ser domingo que vem. Voltem. Mas eu estou sendo franco, talvez Deus nunca vá curar você. Talvez Ele cure você domingo que vem. Volte. O que Deus quer é que você seja fiel, que você o ame, que você revele através da sua vida, do modo como você está lidando com a situação, a glória dele a outras pessoas. Essa mulher foi por trás, sorrateiramente. Pois é isso que ela pensava. É só ir até ele. O que eu sinto dentro de mim é ir até ele. E eu vou tocar nele. E quando ela tocou, o sangue parou. Ela teve a certeza. Ela não levantou a túnica. Ela não ficou olhando as canelas. Quando diz aqui que ela teve a certeza, significa que a fé, a sua fidelidade ao que Deus havia dito para ela fazer, estava lhe dizendo: você está curada. Era tudo o que ela queria. Mas não era só isso que Jesus queria. Por isso, nós temos que ir ao próximo ponto. A observação de Jesus. Versículos 30 e 31. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Que coisa! Ele parou
e percebeu, ele teve consciência que dele saiu o poder. E então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Ele sabia. Ele não perguntou, quem me encostou aí? Ele já foi direto no ponto. Quem foi que encostou na minha capa? Quem tocou na minha capa? A mulher já escutou logo aquilo de bucha. Por quê? Se eu tão somente tocar na sua capa, fui eu. Mas ela, ó, boca de siri. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Jesus não está perguntando quem está esbarrando nele, quem está tocando nele, está perguntando quem tocou na minha capa. Tremendo. Ele já sabe quem é. Jesus é Deus, portanto, onisciente. Mas o que ele está fazendo? Ele está esperando que a mulher expresse publicamente a sua fé. Então, chegamos à confissão pública da mulher e à declaração de Jesus. A mulher já estava satisfeita com a cura, mas Jesus não. Jesus não colocou o microfone e falou: o que Deus fez para você? Ele vai pôr ela de encontro à cruz. Nos versículos 33 e 34. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Jesus parecia o Sérgio Moro aí, né? Ela fez uma delação premiada, hein? A dona Cecília mandou um zap para mim muito bom hoje. Que Masterchef é a ceia de Jesus, que dura 2000 anos, hein? E não perde o efeito, hein? E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Parece aqui uma palavra, né, de vitória maravilhosa, né? E é. Mas tem muito mais coisa do que você imagina. Eu estava meditando hoje, eu ia pregar outra coisa hoje. E hoje cedo mudei tudo. A mulher ficou sabendo. A palavra de Jesus foi direto no coração dela. Da mesma forma que a pregação que ela ouviu sobre Jesus foi direto ao coração dela. A intensidade era a mesma. A convicção provocada pelas duas palavras foram idênticas. Ela não podia mais esconder. Jesus olhando para ela diz: quem me tocou? Quem foi que fez aquilo? O olhar dele, direto no olhar dela. Ela então se atirou aos pés. Esse ato de se atirar aos pés, no grego, é muito interessante. É uma palavra que é usada também para dizer de um vento muito forte contra uma construção frágil. Ela se atirou com muita violência aos pés de Jesus.
de modo a assustar as pessoas que estavam ao redor. Porque quando nós somos tocados realmente por Deus, nós assustamos também as pessoas. Porque alguma coisa acontece com a gente que não é natural. E as pessoas ao redor não entendem isso. E ela se colocou aos pés do Senhor, e esse ato é um ato de adoração, de rendição. Ela dizia com esse ato: eu não posso me esconder, eu tenho que contar como foi. E ela então começou a contar: 12 anos, gastei tudo, sofri, perdi a esperança. Pensei que Deus nunca mais poderia me ajudar. Alguém me falou do Senhor, da sua grandeza, do seu caráter, dos seus ensinamentos. E eu tive que lutar contra mim mesma. Eu tive que lutar contra a sociedade que me desamparou, que me rejeitou. Eu tive que lutar contra as minhas crenças, contra a minha falta de esperança. Eu tive que lutar contra aquele sentimento de ter me tornado uma maldição na terra. Porque é isso que me ensinaram, que eu era uma pessoa maldita. E eu não quis me expor. Imagine uma pessoa como eu tocar no Senhor, passar pela multidão, mesmo curada como eu estou, eles vão me apedrejar. Eu sei que vou morrer. Mas quando eu toquei no Senhor, o sangue estancou. Alguma coisa me disse lá dentro: você não é mais a mesma pessoa. Jesus ouviu a história daquela mulher. Mas agora reparem como ele lidou com ela. Primeiro ele a chama de filha, minha filha. Sabe o que significa isso? O uso desta expressão, deste termo, só pode ser usado a alguém a quem Deus aceitou. Quando ele disse minha filha, ele está dizendo: eu, o Deus Todo-Poderoso, fui eu que te chamei. Eu conhecia a tua história antes de você me conhecer. Eu enviei um mensageiro a você, sem que você percebesse. Alguém me obedeceu e levou a minha palavra a você. E você o ouviu e o obedeceu. Você ouviu a Deus e obedeceu e veio. Essa expressão minha filha era usada para aquela pessoa que se regozija no cuidado e proteção que só Deus dá. Quando você ouviu a palavra de Deus,
A fé que entrou em você, que lhe foi dada por Deus, não foi uma esperança banal, humana, terrena, momentânea. Foi algo doutrinário, teológico, foi algo do céu, que revelou a você para ter prazer em se colocar sob os cuidados de Deus. E você creu. Uma coisa é uma pessoa que chega aqui e fala assim, eu estava passando na rua aí, falaram que aqui é uma igreja boa, né? Faz nascer até dentadura. E aqui? Outra coisa, em vez de vir aqui e testar a Deus, outra coisa é você chegar aqui a mandado dEle. Se você entrou aqui a mandado de Deus, você nunca mais sai. Nunca mais. Eu não preciso enganar você. Eu não preciso ficar persuadindo, implorando que você fique. Você vai amar os cuidados de Deus. A palavra de Deus te traz a cura antes de você ser curado. Tem gente nessa noite aqui que vai sair daqui curado fisicamente, outros vão sair curados espiritualmente, outros psicologicamente, mas todos vão sair sob os cuidados de Deus. Aleluia. Como tu és grande, Senhor. Se você tem problemas para enfrentar o mundo espiritual, você tem que ter regozijo em aceitar e se colocar sob os cuidados de Deus. Se você diz que está com alguma dor, algum problema, enquanto você não tiver alegria em se colocar sob os cuidados de Deus, você vai ser uma pessoa intragável. Vai chegar um ponto que as pessoas não irão mais te suportar. Isso não quer dizer que você não poderá falar, olha, está difícil, olha, não é isso que eu estou dizendo. Há pessoas que se transformam em pessoas insuportáveis, amarguradas, não aceitam o momento de suas vidas, porque não entendem o mundo espiritual. Dizem que é o diabo, quando é Deus que está fazendo algo. Você fica ouvindo o que a sua carne quer. Eu quero justiça, eu quero me vingar, eles vão pagar. Quem vai pagar é você. Quem vai perder é você. Escute o que eu estou lhe dizendo. É você que vai perder, você não vai ganhar nada.
E Deus vai tirar de você até o que você tem. Deus diz: eu sou o vingador. Aprenda a fazer a obra de Deus. Cuide de pessoas. Vá trabalhar. Seja útil a este país e ao reino de Deus. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Seja útil à sua família. Seja útil a si mesmo. Há quanto tempo você não dorme? Você espera 5 horas da manhã, depois enche o bucho de calmante. Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus voluntariamente? Como é que você vai se colocar debaixo da alegria de se colocar sob os cuidados de Deus? Não existirá palavra que domine o seu coração, porque você não tem a palavra de Deus dentro de si. Você não a busca. Você quer a tua justiça. O teu consolo. Mas chega um momento em que você precisa ouvir, que você precisa ir a Cristo. E diante dele, desabar. Se render. Eu não tenho nada. Perdi tudo. Só tenho o Senhor. Minha filha, você só está fazendo isso porque obedeceu a Deus. Então Jesus diz o que mais para ela? Você teve fé. A palavra fé aqui, posso continuar mais um pouquinho? Eu sei que vocês já ouviram essa pregação 1 milhão de vezes, né? E quantos pregadores já não pregou para você essa pregação aqui, né? Da mulher que foi curada. E eu mais um. Mas Jesus olha para ela e diz: você teve fé. A palavra fé aqui não significa que ela teve crença. Crença ela tinha. As piores possíveis. Mas ela teve fé no sentido de fidelidade. Ela foi obediente. Como é difícil você ser obediente para negar a si mesmo. Negar doutrinas erradas, conceitos, preconceitos errados. Como é difícil você ter se frustrado tanto na vida e de repente Deus diz: esse é o caminho, e você ter que negar a si próprio e seguir aquele caminho. Alguém aqui já disse certa vez: não quero mais saber de igreja. É um lugar de hipócrita. Lógico que é. Hipócrita tem em todo lugar. Até na sua casa. As pessoas falam uma coisa e são outra. E você vai seguir as pessoas, você tem que seguir a Deus, você tem que cuidar do seu nariz. Você seja diferente. E Deus, olha que eu estou falando porque tem gente que fala isso. Eu estou falando isso porque tem gente que fala isso. A verdade é essa. O Espírito de Deus não mente nesse lugar.
Então você tem que pôr o rabinho no meio das pernas, escutar e mudar. Parar de ser sem vergonha, hein? De repente Deus diz, eu quero que você vá encontrar com Jesus. A igreja não é o corpo de Cristo? E você veio. E você está aqui hoje. E Deus está falando com você. E Deus está dizendo, você está doente. E eu quero te curar. Jesus disse mais, que ela fosse em paz. Jesus não falou, toma essa bandeira branca aqui, vai, sai no meio aí. Quando ele disse, vá em paz, essa palavra era muito bem entendida na sua cultura. Significava que você ande para sempre em harmonia com Deus. Foi Deus quem a trouxe até aqui. Você o obedeceu. Agora você saia da minha presença e anda em harmonia com Ele. Nunca se afaste dele. Continue obedecendo. Isso é, vá em paz. Às vezes na igreja, cumprimentamos pessoas, a paz. É como se fosse, fala aí meu. Quando você diz para alguém, a paz, você está dizendo, ande em harmonia com o Pai. Assim como eu estou andando, procurando andar. Se não, não dê paz a ninguém, porque você não tem. Se você está procurando andar na presença de Deus, em harmonia com o Pai, então dê a paz. Do contrário, não dê. A paz não é um cumprimento corriqueiro. É uma exposição do seu coração. É um ato de abençoar com palavras o seu próximo. Jesus disse, deixo-vos a paz. Eu não dou a paz como o mundo dá. Não se atemorize. Quando você dá a paz a alguém, você está dizendo as mesmas palavras de Jesus. Lógico que você não vai dar a mão para alguém e falar assim, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não. Ficaria estranho. Nós nos cumprimentaremos. A paz, meu irmão. Nós estamos debaixo do Santo Eterno, em harmonia com Ele. É isso que significa. Filha, você foi aceita por mim. Eu te escolhi. E você me obedeceu. Agora, continue andando comigo. É isso que ele disse. É isso que os pregadores não dizem.
Os pregadores só dizem, agora vamos, que dia que você vai vir para falar no microfone da rádio, da televisão? Mas eles não falam como a sua vida espiritual está. Se está produzindo frutos. Se esta pessoa está sendo sincera. Se ela está abençoando outras pessoas com atos e palavras. Ou se continua uma vida vazia, curada do câncer, da cegueira, mas continua espiritualmente cega e cancerosa na alma. Portanto, termino sobre algumas considerações da vida desta mulher. Meu irmão, Deus sempre lhe enviará um mensageiro para lhe falar acerca da sua vontade. Esteja certo disto. Nesta noite, eu sou este mensageiro. Para lhe dizer que você deve aprumar sua vida. Alinhar seus passos, mudar sua maneira de pensar. Deus enviou uma pessoa para falar com aquela mulher. Deus enviou alguém para falar com você. E nesta noite Deus enviou a mim para falar ao teu coração. A mensagem que lhe é enviada glorifica a Cristo e não a homens. Saiba disto. Se uma pessoa lhe disser, vá buscar o Walter, que ele tem uma oração, isso não vem de Deus, isso vem do inferno, porque isso é a pregação da idolatria. Ah, mas a pessoa não sabe. O que começa errado, termina errado. Você nunca convide alguém para estar nesta igreja dando-lhe a afirmação de que ela vindo será curada. Mas diga que se ela vir, ela receberá uma palavra de Deus, uma direção de Deus. E se Deus assim quiser, será curada. Mas isso é falta de fé. Mentira. Esses gnósticos, donos de um conhecimento que nem a Deus pertence, criados por mentes insanas, que infestam a igreja com pensamentos e sentimentos errados, que a sua fé tem que produzir isso e produzir aquilo, está errado. A sua fé deve produzir o fruto do Espírito. Do contrário, você não tem fé nenhuma. Se você não ama, se você não é paciente, se você não é bondoso, se você não vive debaixo da harmonia com Deus, em harmonia com Ele, sua fé é falsa. Gálatas 5, 22, 23. Creia no poder de Jesus e não deixe que as experiências frustrantes do passado o impeçam de ir até Ele. Se a verdadeira mensagem aponta para Cristo, a partir daquele momento, Ele é o foco da sua vida. E não mais os teus sofrimentos. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Enquanto você fica lembrando o passado,
enquanto você fica se remoendo por causa dos seus inimigos, Deus nunca vai falar com você e Ele pode desistir de você. Ele tem poder para amar e deixar de amar. Mas isso não é bíblico? Não. Ele amou Nínive. E depois, por meio dos seus profetas, disse que Nínive seria destruída. Ele amou Saul e o mandou para o inferno. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então é melhor você confiar no seu amor. Você vai ver como sua vida vai mudar. Desabe perante Cristo. Não deixe as experiências frustrantes. Confie na coragem que Deus dá. E seja fiel à sua direção. E vença primeiramente a si mesmo. A coragem não é para você ter uma esperança que tudo que você tem que conseguir, você vai ter. Você tem que vencer a si mesmo. Aquilo que você está planejando em fazer nos próximos dias, nos próximos meses, é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que ter certeza, senão você vai entrar num abismo sem fundo. Cuidado com os teus impulsos. Vez ou outra recebo convites para ir para fora deste país. São convites que enchem meus olhos e meu coração. Walter quer voltar para a Califórnia. Ai, como eu amo a Califórnia. Eu acho que eu nasci californiano. Deus errou o endereço. Mas Deus me quer aqui. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Do contrário, não há vitória nenhuma. Tenha o desejo de tocar em Cristo, se render a Ele e confessá-lo publicamente. Enquanto você não tiver coragem de falar às pessoas do seu envolvimento com Cristo, é porque você ainda não o tocou. Se o tocou, Ele está olhando para você, esperando. Com os olhos desse tamanho. E você ainda está lá encabulado. O rio corre e a canoa navega. E tudo passa. E você pode ficar. Eu tive uma experiência com Cristo. Então prove que teve. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do Pai.
Saiba que a libertação de uma calamidade não implica que você não terá que enfrentar outras dificuldades na vida. A mulher foi curada. Ai, agora ela volta para sua família. Imagine a dificuldade para a família aceitar. Imagine que agora ela vai ter que trabalhar. Imagine que ela vai agora se integrar na sociedade. E agora ela vai experimentar dramas que ela não experimentava, outros tipos de rejeição ou rejeições. Que você sabe muito bem. Você briga em casa, ou com o filho, com o marido, com a esposa, quer saber uma coisa? Eu vou lá para a rua. E sai. Aí lá fora você briga com o colega, com o amigo. Você vai, aqui nem aqui não adianta, vai morar. Aí você vai conversar com o outro, fala, eu não quero saber dessa história não, tá vendo? Ninguém quer saber de mim. Você sai de um problema, entra no outro, cai no outro, vai para o outro. Cheguei na igreja, todo mundo, ai que carinha de santo, meu Deus. É um santinho, né? Esse é seu, foi com exclamação. Então, você entra aqui, todo mundo é bonzinho, ai que carinha de santo, mas ninguém aqui é santo. Todo mundo aqui tem defeito. Justamente Deus fez isso para nos aperfeiçoar. O trabalho de Deus na minha vida é um, na sua vida é outro, e juntos formam uma complexidade, uma coisa tão maravilhosa. Então para de chorar. De vez em quando dá uma reclamada, mas volta para a vida. Volta à existência. Há uma penada. Volte a existir. Com a ajuda de Deus. Por meio de Cristo. Vivam a vida de comunhão e fidelidade a Deus. É isso que Jesus espera de nós. Foi isso que ele pediu àquela mulher. E é isto que ele espera de nós. Eu quero terminar lendo um texto da palavra de Deus. Já anotaram? Em Jeremias. Pronto, anota, termina lá. Terminaram? Jeremias 29, não? Ô, turma mole, viu? É o fio da Graziela. Fugiu da escola esse moleque. Jeremias 29, versículos 11 ao 13. Pronto? Confia no Senhor, meu irmão. Esse é um versículo muito famoso. Mas eu fiz questão de ler. Porque eu penso que ele se aplica muito ao que nós acabamos de meditar. Que eu creio que foi uma bênção. Acharam Jeremias?
Pronto? Versículo 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade. A palavra prosperidade aqui significa o quê? Não é riqueza. É riqueza de alma. As bênçãos de Deus, que podem envolver também coisas materiais. E não desgraça. Então entenda, o que eu tenho para vocês é os atos da minha graça. É uni-los a mim, que do desfrute dessa união entre nós, vocês experimentem muitas coisas boas, e não uma separação que é a desgraça. Dá para entender, não? Entendeu, não? Então, e um futuro cheio do quê? De esperança. Foi isso que ele falou à mulher. Quando o evangelho foi pregado à mulher, é justamente essa mensagem que ela ouviu. Quando Jesus foi pregado para você, foi justamente essa mensagem que você ouviu. E aquilo que eu estou falando a você nesta noite, é essa mensagem que você está ouvindo. O verso 12. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Quando você se alinhar com Deus, você vai buscar a Ele. Você não vai ser mais só um frequentador de igreja como é, não. Você vai buscar. Você vai orar. E você vai ouvi-lo falar. E tem mais. Ele fala da postura como nós vamos buscá-lo. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. No meio daquela multidão, aquela mulher deve ter levado tanto sopapo, tanto solavanco, e ela não perdeu Jesus. Seria muito fácil perder a noção de onde ele estava, mas ela foi pulando, ela foi encontrando forças na coragem que Deus lhe deu, e ela chegou até ele. É muito fácil perder a Deus quando você tem muito dinheiro, quando você tem o que quer. É muito fácil perder a Deus quando você não tem o que gostaria de ter, quando você perdeu o que não queria perder. Tanto a alegria como a tristeza podem cegar teus olhos. Você pobre, pare de ficar falando que o rico não ama a Deus, porque ele ama. E você rico, pare de desprezar o pobre, dizendo que ele não ama a Deus, porque ele ama também. Quem não ama a Deus é quem não foi tocado por Ele, e quem não quer tocar nele, é quem não ouve a sua voz, é quem não o obedece, é quem não está disposto a negar a si mesmo, é quem não está disposto a ir e se desabar diante dele. E dizer, fui eu quem te tocou. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem
semelhante a ti, Senhor. És a minha força em